Olá pessoal, dando sequência então aí às nossas videoaulas sobre crase. Hoje vamos começar a falar aí de alguns casos de crase que aparecem bastante em concurso público, em vestibular. É muito cobrado. No último vídeo nós paramos aqui, onde eu expliquei o fundamento de crase, que crase é a fusão entre a preposição que vem depois do verbo, aqui que a frase anterior exige que tenha a preposição a, mais o artigo, geralmente o artigo feminino, que o substantivo feminino depois exige, né? A gente vai ver agora alguns outros casos importantes com relação a isso. O segundo caso de crase, o primeiro é aquele que a gente já viu, que é o fundamento, que é 60% dos casos de crase estão ali. O segundo caso de crase é esse aqui, quando a gente fala assim, ele trabalha de segunda a sexta. Esse A vai crase. De segunda a sexta, de segunda a sábado, de terça a quinta. As aulas são de terça a quinta. Vai crase nesse A? Vamos lá. Aqui você tem que tomar um cuidado com relação a uma questão chamada de paralelismo ou simetria da língua. O que seria isso? Eu olho aqui e eu vejo que eu tenho duas palavras, eu tenho segunda e eu tenho sexta, que indicam dias da semana. Aí eu vou olhar para a primeira palavra aqui, eu olho que na frente de segunda eu tenho a preposição de. Eu tenho a preposição de. Só a preposição. Se eu tivesse preposição mais artigo, seria da ou do, né? Que aí seria a fusão da preposição de mais o artigo feminino a. Se fosse do, seria a preposição de mais o artigo masculino o. Aqui em segundo eu não tenho da, é de, é só preposição, é preposição sozinha. Então, se na frente de um dia da semana, do primeiro dia da semana, eu só coloquei preposição, por que na frente do segundo dia da semana eu iria colocar a fusão de uma preposição mais um artigo, dando a crase? Não faz sentido. Se aqui é só preposição, aqui também é só preposição. É um A da preposição. Só isso. Então não vai crase. Quando eu falo ele trabalha de segunda a sexta, não vai crase. Por uma questão de simetria da língua, por uma questão de paralelismo da língua. Já um terceiro caso é o caso das horas. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão da simetria para as horas. Eu falo assim, ele trabalha das 8 às 5. Eu poderia colocar 8H e 5H também é a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma. Ele trabalha das 8 às 5. Então eu tenho aqui uma palavra que indica horas e uma outra palavra aqui que está indicando horas também. Então são palavras de mesmo significado semântico, mesmo tipo. São de mesmo tipo, indica hora, indica hora. Na frente do 8 eu tenho o das. E o que é o das? O das é a fusão da preposição de mais o artigo no plural as. O artigo feminino no plural as. De mais as é igual a das. É quase matemática isso. Então dá o das. Eu tenho então preposição mais artigo. Quando eu tenho preposição mais artigo, eu tenho o caso de uma fusão. Se na frente do outro eu tenho o caso de fusão, por que na frente do 5 eu não vou ter? Nesse caso aqui, eu vou ter a fusão da preposição a mais o artigo feminino no plural as. Esse a vai se fundir com esse a e vai exigir que a gente coloque a crase aqui. Então, nesse caso das horas, por paralelismo também, mas tem outra explicação, mas a princípio grave isso. Por paralelismo, por simetria, se na frente da primeira hora eu coloquei preposição mais artigo, na frente da segunda indicação de hora eu também tenho preposição mais artigo.
Tudo bem? Ficou tranquilo até aqui? Então, na frente de horas eu coloco. O outro motivo, e daqui a pouco a gente já vai ver, eu vou indicar um pouquinho, já vou adiantar um pouquinho, essa expressão às 5 horas, ou indicando horas, às e alguma hora, ela é uma locução adverbial feminina, indicando tempo. Em locuções adverbiais femininas que indicam tempo, a gente usa a crase. Mas daqui a pouco a gente vê isso com mais detalhes. Calma. Por enquanto, grava isso. Que quando eu falar assim, ele trabalha das 8 às 5, ele trabalha das 7 às 4, eu vou colocar crase. Tá? Por simetria, por paralelismo. É só você fazer aquela regra também para você entender de substituir a palavra feminina por uma masculina e ver se nessa masculina exige-se o artigo masculino. Olha o caso aqui. Ela trabalha das 7, ó, preposição mais artigo, ao meio-dia. Então, substitui por meio-dia, pronto, você tem uma palavra indicando o tempo masculina. Ao, o que é o ao mesmo? Preposição mais artigo masculino o. Se na palavra masculina exige o artigo masculino, na palavra feminina também vai exigir o artigo feminino. Tudo bem? É um jeitinho de pensar sobre crase. Bom, aqui você já sabe, é o mesmo exemplo, ó, tem crase, por quê? Paralelismo. Então você vai lá no piloto automático e acha que toda vez que tiver indicação de horas eu tenho que colocar crase. Calma, não é bem assim, você tem que pensar, tá? Lembra de olhar para os dois lados, porque nem em todo caso você tem essa questão da crase. Aqui a gente já fez o raciocínio porque antes do 8 tem o das, tá? É a preposição mais artigo as. E se eu tivesse essa frase aqui, ó? Pensa um pouquinho. Ela está... Ó, está tá faltando aqui. Erro de digitação. Ela está trabalhando desde as 8 horas. Nesse caso, o as leva a crase ou não? Sem piloto automático, tá? Língua, a parte gramatical é raciocínio. Sem piloto automático, por favor. Aqui não vai. Por que não vai crase? Porque antes do as eu tenho uma preposição. Desde é uma preposição. Se eu já tenho uma preposição aqui, por que é que eu vou ter mais uma preposição aqui? Isso daqui é só um artigo. É um artigo no plural. Não tem preposição aqui no as. Tá? Porque já tem uma preposição antes. Como que eu ia colocar preposição, preposição, artigo? Ia ficar estranho, esquisito. Não existe isso, é ilógico. Tá? Então, se eu tenho uma preposição antes do as, não tem o porquê eu ter a fusão entre a preposição e o artigo as. Neste caso aqui não. Tá? Para isso você tem que gravar as preposições. Procurar todas as preposições. Adiante, após, durante, trás, perante, até, sem, entre, para, com, desde, em, contra, sob, per, por. Todas as preposições que podem aparecer aí. Tudo bem? Então, nada de piloto automático. Vamos raciocinar. Conheça a regra e raciocine em cima dela. É isso, gente. Então, para não ficar muito longo, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, a gente continua falando de casos especiais de crase que caem muito em prova. No próximo, eu vou falar de um que é uma grande pegadinha de provas. Tudo bem? Se você não se inscreveu nesse canal, procura aí inscrever-se, inscreva-se no canal para você acompanhar todas as postagens, todos os nossos vídeos. Dá um joinha aí para incentivar o nosso trabalho. E eu espero que você tenha muito sucesso e vamos lá para o próximo vídeo.